Painel 8, com o tema Conexão Biogás e Hidrogênio. Para o painel 8, chamamos ao palco o moderador, Elton José Alves, representante da Universidade Federal do Paraná. Elton é doutor em Engenharia de Materiais. Atualmente é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFPR, também é fundador do Lab Mater da UFPR, onde tem coordenado projetos de PDI na área de conversão da biomassa para a produção de hidrogênio renovável e seus usos. E os palestrantes, Alessandra Fredo, representante do CI Biogás. Alessandra é mestre em tecnologias ambientais, consultora especialista em energia de hidrogênio pelo Renewable Energy Institute, REI. Atualmente integra o time de engenharia e operações do CI Biogás. Maíra Malman, representante da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, que estará conosco de forma remota. Maíra é mestre e doutora em Engenharia Química, atua como pesquisadora de pós-doutorado em Engenharia Química no Laboratório de Energia e Meio Ambiente e professora em cursos de capacitação na área de hidrogênio verde. Euler Lage, representante da Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil. Euler Lage é doutor em Química e atua como gerente de projetos da Presidência da República. Também vamos conhecer dois cases neste painel 8. O case Prodeval, com Carlos Mancino, e o case Renergiza, Energisa, com Frederico Botelho. Olá, bom dia a todos. É com muita satisfação que nós iniciamos esse painel. Queria cumprimentar primeiramente todos os palestrantes que aqui estão, né, que vão fazer suas palestras. Nós temos aqui também a Maíra, que não está presencialmente aqui, mas nos acompanha de forma online e que fará depois também sua apresentação. Bom, eu inicio aqui, né, trazendo um pouco desse tema, que é o hidrogênio e o biogás, esse nexo que temos aí, esse link, que eu acho que é o grande desafio do nosso painel aqui hoje, é mostrar para vocês, né, que estão aqui acompanhando, como que a gente pode aproveitar do biogás para produzir hidrogênio. Eu acho que essa é a grande pergunta, né? É viável, não é? Quais são as possibilidades, quais são as rotas tecnológicas, quais são os desafios? E aí, primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho, né, da experiência que nós temos também lá na Universidade Federal do Paraná, onde já há mais de 10 anos nós temos desenvolvido projetos, né, que são voltados exatamente a esse grande desafio, né, que é extrair o hidrogênio do biogás e que é utilizar esse hidrogênio para desenvolver novos produtos, novas tecnologias a partir desse hidrogênio que nós chamamos de hidrogênio renovável. Ao longo desses 10 anos, né, nós tivemos a oportunidade de atuar em vários projetos, né, inclusive com parceiros que estão aqui nesse evento, onde nós ampliamos e pudemos trabalhar com scale-up de algumas dessas tecnologias, de materiais, de catalisadores, né, e tudo isso em prol dessa rota que envolve a biomassa como matéria-prima. Quando eu falo biomassa, né, eu quero dizer depois biogás, tá? Hoje nós temos uma diversidade de possibilidades no Brasil e que isso coloca o Brasil num cenário estratégico, né, importante no mundo, pelas diversas rotas tecnológicas que são possíveis de serem trabalhadas aqui. A mais conhecida, talvez, por todos, seja a eletrólise da água, né, onde nós extraímos hidrogênio da água. Mas o tema desse painel hoje traz algo diferente. Não, vejam, produzir hidrogênio no mundo, gente, não é novidade. Nós produzimos mais de 100 milhões de toneladas por ano de hidrogênio no mundo. Né? O que é novidade? Tentar produzir esse hidrogênio de uma forma renovável, utilizando energias renováveis, fontes renováveis. E nesse contexto, nós temos dados da Agência Internacional de Energia que mostram que nos próximos 10, 15 anos nós podemos até triplicar a produção de hidrogênio no mundo. E como que nós vamos fazer isso, né? A melhor forma possível de fazer isso é produzindo hidrogênio renovável a partir de fontes renováveis. E aí, para que nós vamos produzir hidrogênio, né? Tem gente que fala assim, será que tem
comprador para hidrogênio? Tem mercado para hidrogênio, né? E aí quando a gente começa a observar esse cenário futuro e atual, né, nós estamos falando de uma informação atual. Sim, né, nós temos um cenário muito positivo, onde o que nós precisamos hoje é exatamente ter alguns detalhes dessa cadeia, ter algumas seguranças, né, que eu diria assim, então em termos de regulamentação, de legislação, né, de certificação e de também tecnologias que venham a ser desenvolvidas. É possível produzir hidrogênio a partir do biogás? Sim. É possível produzir a partir do biometano? Sim. E eu acho que é esse o objetivo do nosso painel hoje, tá? E então, sem muitas delongas, né, eu só gostaria de finalizar aqui essa introdução dizendo que nesse caminho, né, nesse caminho que nós estamos pavimentando para o hidrogênio a partir da biomassa, o desenvolvimento tecnológico de tecnologias, né, e, portanto, projetos de desenvolvimento, de pesquisa, de inovação, eles são muito importantes porque só eles vão contribuir para o aumento da maturidade tecnológica dessas cadeias, né? Então, a formação de recursos humanos também é muito estratégica, é importantíssima para que a indústria se desenvolva e que a gente tenha, então, portanto, toda essa cadeia sendo trabalhada e só dessa forma nós vamos conseguir ter o hidrogênio renovável, né, a um custo acessível, com tecnologia nacional também, né, não só importada, e desenvolver toda essa cadeia e o produto. Bom, sem mais delongas, eu passo aqui a palavra para a Alessandra Fredo, que é a representante do CI Biogás, para que ela possa proferir sua palestra. Obrigado, Alessandra, pela sua presença. Obrigada. Escutam bem? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Gostaria de cumprimentar a todos presentes aqui no painel. Meu nome é Alessandra e eu vou trazer um pouco dessa perspectiva, né, de produção do hidrogênio a partir do biogás, produção de hidrocarbonetos. Bom, como o professor Elton já comentou, existe uma demanda mundial por hidrogênio já atualmente. Boa parte desse hidrogênio hoje já é produzido a partir do gás natural, né? A maior parcela desse hidrogênio hoje consumido, ele é destinado para a indústria, que é para a produção de metanol e produção de amônia. E a outra maior parcela ela é destinada à indústria do petróleo, para a hidrogenação e hidrocraqueamento do petróleo em si. Então, a gente tem uma oportunidade, ao longo dos próximos anos, ali, da introdução do hidrogênio de fontes renováveis, incluindo o biogás, né? Então, a gente vai ter uma nova demanda, né, nesses próximos anos, principalmente em setores de difícil descarbonização, tá? Então, principalmente transporte pesado, transporte marítimo, aviação. Então, são setores onde a gente vai ter a possibilidade, né, de inclusão, principalmente desse hidrogênio de fontes renováveis. Também temos a oportunidade de suprir essa demanda do hidrogênio hoje, o hidrogênio cinza, né, do gás natural, produzindo fertilizantes verdes, né, amônia verde, aço verde. Então, a indústria também pode ser beneficiada desse hidrogênio de fontes renováveis e hidrogênio verde. E também o hidrogênio, assim como o biogás, é uma molécula muito versátil. Então, a gente tem aí a possibilidade de usar o hidrogênio como uma fonte de armazenamento e estabilidade da rede elétrica. Então, a gente consegue produzir energia, armazenar esse hidrogênio, né, e conseguir suprir a demanda conforme a necessidade. Então, o biogás ele tem uma oportunidade imensa aí nesse setor, né? Então, a gente consegue, sim, produzir hidrogênio a partir do biogás. Então, é mais uma possibilidade para o biogás. Então, a gente tem ali todas as aplicações que hoje são muito comuns aqui no nosso país, e hoje a gente tem essa nova possibilidade de produção de combustíveis avançados em função aí da nossa vasta disponibilidade de biomassa, principalmente no sul do Brasil, aqui que tem um potencial para o biogás muito grande, né? Aqui trago um resumo das principais rotas de produção de hidrogênio a partir do biogás, né? A gente pode sim usar o biogás para produzir energia elétrica, gerar energia elétrica e usar num eletrolisador ali e produzir o hidrogênio, né, numa rota eletroquímica. E a gente pode usar o biogás diretamente em processos são as rotas catalíticas, né, para produzir gás de síntese, que é basicamente hidrogênio e monóxido de carbono.
Esse gás de síntese em si, ele já é matéria-prima para outros processos, produção de hidrocarbonetos, metanol, SAF, né, que é o combustível de aviação sustentável. Então, por si só, ele já é um excelente, né, produto, mas a gente também pode usar o gás de síntese, fazer a purificação e produzir o hidrogênio renovável. Dentre as possibilidades nas rotas catalíticas, nós temos a reforma a seco, né, que aí o professor, né, vem desenvolvendo ao longo desses anos também. A gente tem alguns cases aqui depois também. Temos a reforma autotérmica, que é também tri-reforma, né, usa oxigênio e vapor para produzir gás de síntese. E aí a gente também tem a possibilidade do uso, purificar o biogás, produzir o biometano e utilizar a rota catalítica de reforma a vapor, que também já é bastante consolidada, que é usada hoje para a reforma do gás natural. E, por fim, a gente tem a possibilidade do uso do biometano na plasmólise, que é uma tecnologia onde se gera um arco de plasma e a gente consegue separar, né, as moléculas ali do metano para produzir hidrogênio e grafeno, né, na forma sólida, que também pode ser um produto desse processo. Então, é a rota térmica. Por fim, a gente tem o biohidrogênio também, né? Já foi comentado aqui, é também uma possibilidade de produção de hidrogênio a partir, né, do processo da digestão anaeróbia. O hidrogênio ele é gerado já no processo de biodigestão, mas a gente pode potencializar isso com algumas técnicas. E a mais avançada em termos de pesquisa é a dark fermentation, né? Então, a gente pode separar os processos biológicos, né, em etapas e potencializar essa produção de hidrogênio. Então, a gente consegue atingir até 30% de hidrogênio nessa dark fermentation. Então, ali nesse processo, a gente já pode produzir o biohidrogênio, que é basicamente do processo biológico, né, fazer a purificação, ou a gente pode potencializar aí esse combustível, né, produzindo biogás. Então, o digestato que sai ali da primeira etapa, ele pode ser aproveitado num processo de produção de biogás, produzir metano, e aí eu posso misturar esse hidrogênio com o biogás, o metano, para produzir o bioetano. O bioetano ele tem como vantagem aumento de poder calorífico, já que eu tenho hidrogênio nessa mistura, né? E ele também deixa de emitir, ele emite menos, né, emissões, menos NOx também, quando ele é queimado. Então, ele tem algumas vantagens em termos energéticos e de sustentabilidade. Então, essa é mais uma possibilidade, englobado ali na biodigestão de produção do hidrogênio. Então, aqui só uma breve comparação entre as tecnologias. Nós temos a eletrólise, que tem um consumo de energia e água bastante elevado. Então, quando a gente compara com as demais rotas possíveis, né, a eletrólise ela já está no mercado. A gente tem várias empresas hoje já fornecendo eletrolisadores. E aí a reforma ela tem uma vantagem de ter um consumo energético e uma demanda de água, né, menor do que a eletrólise. Então, é uma vantagem desse processo. Dentre as rotas, a mais avançada em termos de consolidação no mercado é a reforma a vapor, já que já existe, né, para gás natural. Então, é uma pequena adaptação ao biometano, no caso. E aí a gente tem a reforma a seco, já partindo para a escala piloto, e a reforma autotérmica também. A plasmólise, nós temos já um fornecedor na Europa dessa tecnologia, mas ela também precisa fazer essa transição de escala para o mercado. E a dark fermentation é uma rota bastante interessante, tem um consumo energético bastante baixo, consumo, né, de insumos, já que é o processo biológico, né? Porém, ela precisa ganhar ainda escala, ganhar mercado para que ela se torne viável, né, ali nos próximos anos. Bom, aqui eu gostaria de trazer dois projetos. O CI Biogás tem se envolvido cada vez mais nessa linha de produzir hidrogênio, hidrocarbonetos a partir do biogás. Esse projeto ele foi desenvolvido entre 2022 e 2024, com o objetivo de produzir bio-QAV, ou SAF, né, combustível de aviação sustentável a partir do biogás. Então, nessa unidade aqui, nós temos uma planta piloto, né, que foi implementada na aldeia Itaipu. E lá a gente usa o biogás proveniente de resíduos orgânicos numa reforma a seco, né?
E aí a gente faz a suplementação do gás de síntese com hidrogênio verde produzido no próprio Parque Tecnológico de Itaipu e passa por um reator de Fischer-Tropsch, que vai fazer essa produção de biosincrude, né, que depois vai ser enviado para refino e produção de bio-QAV. Esse projeto ele foi financiado pela GIZ, com contrapartida da Fundação Araucária. Então, tivemos aqui parceiro ao UFPR, o projeto H2 Brasil, também na execução desse projeto. E esse é o projeto que está iniciando agora, nós estamos dando os primeiros passos agora, também para uma planta piloto de produção de hidrogênio, né, para eletromobilidade. Então, aqui a gente vai implementar uma unidade piloto numa unidade da Sanepar, né, com biogás proveniente do esgoto doméstico, né, e aí nós vamos fazer a produção, vai ter a produção de biogás, vai ter a reforma seco, um reator de water gas shift para aumentar a qualidade do gás, vai ser purificado, nós vamos ter o armazenamento de hidrogênio, ele vai abastecer uma célula combustível para produção de energia elétrica, que vai fornecer energia para um eletroposto. Esse projeto é de recurso FINEP, com contrapartida da Copel e da Sanepar, e também tem a UFPR e o CEI Biogás, parceiros na execução desse projeto. E é isso, eu gostaria de agradecer a atenção de todos e deixo meu contato também. Obrigada. Parabéns, Alessandra. Eu só queria fazer um comentário que esses dados que a Alessandra falou, né, dentro daquilo que eu comentei antes, dos 100 milhões de toneladas de hidrogênio por ano que nós produzimos no mundo, quase metade disso, ou seja, quase 50 milhões de toneladas são produzidos por reforma do gás natural. Ou seja, né, o gás natural nós sabemos que ele é muito parecido aí com o biometano, então a gente só ali já dá para demonstrar qual que é o potencial que nós temos, tanto com o biometano quanto com o biogás. Parabéns, Alessandra. Bom, agora nós vamos convidar aqui a Maíra Malman, né, que é representante da Universidade Federal de Santa Catarina, que estará conosco aqui de forma remota para fazer a sua palestra. Então, com a palavra, Maíra, por favor. Bom dia, vocês me escutam bem? Sim. Bom dia. Ah, ótimo. Então, tá bom. Obrigada, professor Elton, pela apresentação. Eu vou falar um pouco, então, sobre o hidrogênio renovável e sobre alguns desafios que se tem para realizar algumas dessas rotas que a Alessandra nos apresentou agora. Como o professor Elton estava comentando, a produção de hidrogênio no mundo ela atinge essas 100 milhões de toneladas, 100 megatoneladas, né? A gente pode observar aqui nesse gráfico que eu estou disponibilizando, a demanda em 2022 foi de 95 megatoneladas. Mas para que ele foi utilizado, esse hidrogênio? Só para refino de petróleo e indústria, praticamente. E essa demanda vai aumentar com o tempo, não somente porque a gente está produzindo mais hidrogênio, mas é porque outras aplicações estão surgindo com esse hidrogênio. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, eu achei interessante trazer esse infográfico que mostra como que essa aplicação será distribuída entre outros processos. Então, vendo, por exemplo, como no transporte, né, como a energia, e como lá, por exemplo, na indústria pesada de cimento, aço, tudo como isso pode, como o hidrogênio tem o potencial de descarbonizar essas indústrias. Dos métodos de produção de hidrogênio, eu gostaria de destacar, então, aqui, como a gente já falou um pouquinho que a gente já ouve falar sobre o hidrogênio de eletrólise, né, como hidrogênio verde, mas então esse hidrogênio de biomassa ou de biogás, ele também pode ser considerado verde, porque esse carbono presente no processo, ele é um carbono renovável, né? Eu gosto bastante de ver, de mostrar essa comparação aqui que tem as intensidades de emissão de diferentes rotas de produção de hidrogênio.
1 quilo, então, de hidrogênio vindo do gás natural, que é a forma como se produz hoje, vai gerar pelo menos 9 quilos de CO2 diretamente, é isso que vai ser emitido. Mas quando eu vou gerar 1 quilo de hidrogênio a partir do biogás, eu vou gerar entre menos 25 quilos até 5 quilos de CO2. O que isso significa? Se eu usar essa biomassa, usar uma biomassa residual, eu fizer a captura de carbono, ou utilizar esse carbono, então, para alguma coisa, posso ter, então, um balanço positivo. Eu posso, na verdade, ter um balanço negativo de carbono. Na verdade, eu vou ter menos carbono do que eu tinha no início. Então, isso é muito interessante, né? Isso entra muito nessas novas questões de chegar no net zero, né? De tentar nos aproximar daqueles objetivos que têm sido traçados ultimamente nessas reuniões geopolíticas, né? Então, a partir disso, eu gostaria de falar sobre esse caminho, então, do biogás para chegar até lá o hidrogênio renovável. Nessa figura aqui tem o caminho que a gente está acostumado, de quais são as fontes, né? Quais são as matérias-primas para fazer a digestão anaeróbia, o que se faz normalmente. Se a gente colocar a reforma catalítica ali, eu preciso pensar em um pré-tratamento e um pós-tratamento. Como eu vou mostrar aqui, que eu tenho que fazer uma otimização desse processo para produzir um hidrogênio ou um gás de síntese de alta qualidade. Lá do biodigestor, a gente sabe que o gás, o metano, ele vai sair numa mistura, né? Majoritariamente vai ter metano e CO2, mas vai ter umidade, vai ter oxigênio, nitrogênio e vai ter o H2S, que a gente já tem essa tecnologia para fazer essa dessulfurização, para, por exemplo, quando for utilizar numa CHP, não causar nenhum problema, né, aos motores. Mas aqui para a reforma também é importante. Se esse biogás ele entrar num reator de reforma com H2S, provavelmente vai envenenar o catalisador e essa reforma não vai mais acontecer. Então, a reação química ela vai parar. A eficiência desse processo depende muito da eficiência do catalisador. Então, tá inteiramente ligado a como que o catalisador vai poder agir. Por isso, eu preciso ter metano e CO2 preferencialmente. Eu tenho que fazer algum tipo de pré-tratamento. Então, antes de eu pegar esse biogás e mandar para a reforma, eu tenho que remover a água, por exemplo, que pode ser por resfriamento, por algum processo de absorção, ou por algum processo de adsorção, por exemplo, usando alumina, sílica ou peneira molecular. O H2S em si, eu posso remover também por absorção, principalmente usando solventes orgânicos, flúor, algumas soluções de sais alcalinos. Existem várias tecnologias para isso. Ou então técnicas de adsorção, usando, por exemplo, adsorventes à base de ferro, usando peneira molecular também, ou carvão ativado. E tem siloxanos também, normalmente existe ali alguns elementos, né, que a gente tem uma formação de silício, e também normalmente é removido por adsorção usando carvão ativado. Hoje, a melhor tecnologia disponível que existe para remover esses compostos sulfurados é usando carvão ativado. Nós fizemos um projeto no LEMA, né, no Laboratório de Energia e Meio Ambiente, na UFSC, que foi justamente para desenvolver um dessulfurizador do biogás e fazer a regeneração dos leitos saturados. Para isso, nós desenvolvemos, então, um tipo de adsorvente que utiliza o carvão ativado, funcionalizado com ferro e que torna esse processo muito eficiente. A questão o carvão ativado ele é muito interessante por ele poder ser produzido a partir de biomassa, mas a dificuldade é de encontrar ele no mercado nacional. Durante esse projeto, a gente teve dificuldade de encontrar carvão ativado de alta qualidade no mercado, então a gente teve que importar essas amostras para nós conseguirmos desenvolver esse catalisador. Mas isso é algo bem importante que vai precisar ser desenvolvido também dentro dessa cadeia do biogás para o hidrogênio renovável. E tem a questão do pós-tratamento do gás da saída, que é lá o gás de síntese. Então, quando faz a reforma catalítica, normalmente vai ter hidrogênio, CCO, que seria, né, o gás de síntese, mas ainda vai ter CO2, vai ter metano. Normalmente pode fazer uma recirculação desses gases para a gente tentar utilizar mais deles, ou então, dependendo da aplicação que vai se ter para esse gás de síntese,
pode-se fazer algum pós-tratamento. Por exemplo, a adsorção para o balanço de pressão, né, que seria o PSA, que pode ser usado, por exemplo, para remover todos os gases e ficar só com metano, né, vendo o biometano. O método assistido por membrana também é possível, né, que também é uma separação que envolve a tecnologia da permeabilidade, né, dessas membranas, ou a redução do gás de síntese, né? O gás de síntese ele já pode ser reduzido para então ser aplicado para produzir algum outro produto, né? A razão hidrogênio CO que eu vou ter nesse gás de síntese, conforme a razão dela, ela vai ser mais adequada para sintetizar determinado produto, né? Se a razão for 1 para 1, por exemplo, é perfeita para usar para o Fischer-Tropsch. Né? Se a razão eu tiver mais hidrogênio que CO, vai ser melhor eu usar para fazer metanol. Então, dependendo disso, eu também posso fazer esse ajuste, né, no pós-tratamento. Eu trouxe aqui só como título mesmo informativo, que lá no Lema nós temos um equipamento que a gente usa, a gente já trabalha bastante tempo com reforma, com adsorção também, e nós conseguimos lá, então, testar os catalisadores, desenvolver e a gente testa nesse equipamento em condições muito próximas a que seriam de um reformador industrial, as condições de pressão e tudo mais, de temperatura, e a gente consegue analisar, então, como que ficaria esse gás e poder tentar ajustar tanto no catalisador como nos parâmetros, os parâmetros químicos, os parâmetros termodinâmicos, para poder ajustar essa razão. Aqui tem, por exemplo, um catalisador que a gente desenvolveu num projeto também que foi em parceria com a GIZ. A gente conseguiu produzir esse catalisador que é a base de níquel e lantânio, e a gente faz ele por impressão 3D, né, que tem algumas imagens de microscopia eletrônica. E esses catalisadores, eles tiveram um bom desempenho, porque a gente consegue ter uma razão interessante ali de hidrogênio CO, que ela fica bem ali na faixa que é boa, por exemplo, para o Fischer-Tropsch, mas também é interessante que não teve deposição de coque. O que é a deposição de coque? Na reforma catalítica, esse metano, ele pode se quebrar, né? No caso, pode ter uma decomposição desse metano e formar carbono sólido. Então, vou liberar hidrogênio e vou formar carbono sólido. O que vai acontecer com esse carbono sólido? Ele vai se depositar em cima do catalisador. Isso vai diminuindo a eficiência do processo, tá? Então, essa é uma outra parte que realmente desenvolver catalisador adequado para a reforma vai fazer com que todo o processo seja mais eficiente, desde que a gente cumpra com aquela etapa de pré-tratamento, né, que eu já mencionei. Como exemplo, eu gostaria de trazer aqui, até vou deixar aqui já com todas as imagens para ficar mais fácil, esse aqui é um esquema de uma empresa alemã que eles fazem uma solução containerizada. Como que ele funciona? Depois da produção do biogás, então aquele biogás que ele ainda está com as impurezas, os contaminantes, ele passa por um processo de purificação já dentro do container. Ali tem já um reformador, então vai reformar ali o metano com CO2, né? A reforma seca. Esse gás de saída passa por um processo de separação. Nesse processo de separação, então, separa-se o hidrogênio e aí todos os outros gases voltam para o reformador. Tá? E o hidrogênio, então, ele é armazenado e ele pode ser usado para a mobilidade, né? Essa aqui é uma aplicação interessante porque tem uma eficiência boa de 60% desse processo, com a possibilidade de produzir até 100 quilos por dia de hidrogênio com um container. O que isso significa, né, em termos de aplicação para a mobilidade? 100 quilos por dia, né, um container, vão abastecer uma frota, vão abastecer 50 veículos que podem rodar 200 km por dia. Porque o poder energético, né, que tem no hidrogênio é muito alto. Então, a gente tem uma eficiência maior, né, a gente pode conseguir andar mais com o veículo com menos combustível, digamos assim. Poderia ser, por exemplo, uma frota de 3 a 4 ônibus rodando por 300 km por dia ou até 2 a 3 caminhões. Né? Isso, então, é o que traz muito da necessidade que se tem, né, de avançar com esses processos
e também da vasta gama de aplicações, né? Essa aplicação de eletromobilidade, então, ela pode ser muito interessante utilizando o hidrogênio, assim como as outras aplicações que seriam usando esse gás de síntese para produzir metanol, para produzir combustível sustentável de aviação, né? E tantos outros produtos químicos que são produzidos hoje de uma forma não sustentável e que podem vir a ser produzidos de uma forma mais sustentável e renovável. Era isso que eu gostaria de trazer hoje. Tá? Eu gostaria de convidá-los também para próximos eventos que nós teremos aqui em Florianópolis. Vai ter a Conferência Ibero-Americana de Tecnologias de Oxidação Avançada também, que é da área ambiental, né? E o Cobind, que é de biotecnologia e sustentabilidade industrial. Tá? Então seria muito bom vê-los nesses próximos eventos aqui em Florianópolis. Tá? Muito obrigada. Parabéns, Maíra, pela sua apresentação. Pontos que são interessantes da apresentação da Maíra, né? Esse contexto do hidrogênio na descarbonização ou na desfossilização, que é um termo que eu acho que até pode ser mais adequado, né, em algumas circunstâncias, usando a biomassa ou biogás, né, nesse caso. E também esses desafios que nós temos ali tecnológicos, como ela exemplificou muito bem com a questão do desenvolvimento de catalisadores, né, para aplicação dentro dessas rotas, dessa rota tecnológica da reforma do biogás. Então, parabéns mais uma vez, muito obrigado, Maíra. E eu gostaria de passar aqui a palavra agora para, né, o nosso colega Euler Lage, que é representante da Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, destacando, né, que olha que interessante, nós tivemos aqui uma ICT falando, uma universidade e agora o representante aqui também, de certa forma, do governo, né? Então, por favor, fique à vontade, Euler. Muito obrigado. Primeiro, é um grande prazer estar aqui nesse evento, né, que eu tenho acompanhado de longe já desde o início e agora tive a oportunidade de comparecer e ver essa sala cheia aqui é emocionante, literalmente. E queria agradecer ao convite, né, feito pelo Ayrton Kuntz, colega desde o século passado, né, do último século, do milênio, lá na pós-graduação. E eu vou apresentar um pouco sobre quais são as ações, as medidas, os grandes projetos que envolvem biometano e o hidrogênio de baixo carbono no âmbito do novo PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento. Você está ligado? Bom, antes de mais nada, só para definir, o PAC é um grande programa de investimento coordenado pelo governo federal, mas em parceria, né, com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. O investimento dele é tanto privado quanto estatal e ele tem 4 objetivos básicos. Primeiro, acelerar o crescimento econômico e a inclusão social, gerar emprego e renda e reduzir desigualdades sociais e regionais. Isso tudo dentro de todo um contexto mais amplo até, né, que, como já foi dito aqui, de, por exemplo, atendimento aos acordos internacionais do país, né, como os de meio ambiente, e de todas as outras questões mais relevantes que se impõem. O investimento total até agora do novo PAC é de 1,7 trilhões. Dessa parte, 1,4 é de 2023 a 2026 e o restante pós-2026. São previstos 2,5 milhões de empregos diretos e 1,5 milhão indiretos. E ele é dividido em 2 grandes partes. Um investimento em infraestrutura, né, que é onde entra boa parte desses recursos, e as medidas institucionais.
Dentre essas medidas institucionais, nós temos aperfeiçoamento do ambiente regulatório e licenciamento ambiental, incentivos à transição ecológica, expansão do crédito e incentivos econômicos, aprimoramento dos mecanismos de concessão e PPP, parceria público-privada, planejamento, gestão e compras públicas. Se vocês prestarem um pouquinho de atenção, dá para perceber que esses 5 itens estão relacionados com tudo que está sendo discutido aqui. De alguma maneira, a questão toda do biogás e do biometano toca tudo isso aí. Só para ter uma ideia do que mais diretamente está relacionado, temos, por exemplo, o desenvolvimento da cadeia produtiva nacional de hidrogênio de baixo carbono, que é um projeto que é coordenado pelo MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e que nós participamos também, e que com certeza vai ter, por tudo aquilo que já foi dito aqui pela Alessandra, pela Maíra, vocês podem ver como que se encaixa perfeitamente nisso aí, né? A questão da harmonização regulatória do gás, não só do biometano, mas do gás natural também, que nós temos uma questão de que existe a regulação nacional da ANP, mas cada estado tem a sua, e muitas vezes elas não conversam entre si. Isso traz muitos problemas. Então, uma questão que a gente está atacando agora é essa harmonização regulatória. A questão do combustível do futuro, na qual o biometano e o biometano ocupam um papel de destaque. O Programa Nacional de Hidrogênio, que eu coloquei só H2 Brasil, mas é o Programa Nacional de Hidrogênio como um todo. E a questão dos corredores verdes, que também é um outro ponto que está sendo dado uma atenção muito grande e que pode ser uma maneira bem interessante de conseguirmos estruturar e organizar a cadeia produtiva do biometano. Outra questão também que envolve a questão regulatória é uma medida que nós estamos acompanhando de simplificação da regulação por parte da ANP da qualidade do biometano. Porque nós sabemos que para os pequenos e médios produtores isso é um problema. Para os grandes, não, mas para os pequenos e médios é um problema. Eu sou servidor da ANP, né, estou cedido à Casa Civil da Presidência, e na ANP, nós, há cerca de 5 ou 6 anos, nós até começamos a desenhar um projeto junto com o CI Biogás para a simplificação regulatória. Mas, por causa de outras questões não tecnológicas ou científicas, esse projeto não foi para frente. Mas é um que a gente está dando apoio agora, porque isso pode fazer com que a gente traga novos atores para esse mercado. Bom, o PAC é dividido em 9 eixos e, dentre esses, o biometano e o hidrogênio estão no de transição e segurança energética, que é o verdinho. Desse eixo, o investimento total até agora é de 565 bilhões. E deixar claro que é o seguinte, que essa carteira do PAC não é fechada. Então, novos projetos estão entrando, agora mesmo vão entrar mais, o equivalente a quase 200 bilhões de reais, e à medida que forem sendo apresentados. Dessa parte de petróleo e gás é 360, e de combustíveis de baixo carbono são 26 bilhões. Esses projetos, né, que são apresentados, no total dessa parte de transição energética, são cerca de 76 projetos, exatamente 76. Os novos projetos eles têm que ser apresentados ao Ministério de Minas e Energia, no caso. E o Ministério da Minas e Energia leva à Casa Civil e é discutido para ver se ele é incorporado ao PAC. E um projeto, quando ele é incorporado ao PAC, ele vai ganhar um olhar especial. Não que ele vai ter qualquer vantagem em termos de facilidades extras além da lei, mas ele vai ser acompanhado mais de perto, porque são projetos estruturantes e que vão fazer uma diferença grande para aqueles 4 objetivos de início, né? Emprego e renda, diminuir desigualdade e etc.
por exemplo, um dos projetos de biometano é a planta de biometano da Raiz em Piracicaba, que já foi finalizada agora e que é muito, muito grande, né? É a produção de 26 milhões de metros cúbicos de gás natural por ano e acoplado a uma usina de etanol de segunda geração. De hidrogênio verde, nós temos da Petrobras. A Petrobras está desenvolvendo estudos, porque faz parte, né, da ideia de diminuir, descarbonizar um pouquinho a produção de petróleo. Então, utilizando hidrogênio verde, de acordo com o que a Alessandra estava falando aqui, inclusive, também, né, e o Elton, né, da questão da produção de hidrogênio, que o hidrogênio é consumido em larga escala nas refinarias, né, para a produção de combustíveis. E nós temos também, foram apresentados 2 grandes projetos de hidrogênio verde, um utilizando biometano e outro utilizando a eletrólise de água para a produção de fertilizantes, que estão em discussão para entrar no PAC. E tem uma questão interessante, né, que, voltando ao assunto também já discutido anteriormente, que o hidrogênio verde, né, tá sendo, boa parte dos projetos aqui no Brasil é de produção a partir da eletrólise da água. Só que a gente tem um problema aí, né, que nem sempre a água tem a disponibilidade. Então, eu acompanhei um projeto que estava sendo desenvolvido e eles pararam exatamente isso. Não tinha água, eles não conseguiram a outorga para usar a água para produzir o hidrogênio. Então, o biometano tem essa vantagem. Se houver a possibilidade de usar o biometano, ele evita o uso da água, que é um problema ambiental, muitas vezes, e resolve, né, retira o CO2, diminui a pegada do CO2. E é isso. Então, se por acaso vocês quiserem conversar, depois aí está aí o meu e-mail, e para ver a possibilidade de algum projeto, como faz para colocar algum projeto no PAC, ou qualquer outra questão mais estruturante assim, para desenvolver alguma ideia para que a gente possa transformar em realidade esse grande potencial do país, né? Porque já tem, sei lá, uns 10 anos que eu escuto falar que o Brasil tem o pré-sal caipira. Mas só falar não adianta, né? A gente precisa transformar isso em realidade. E nós estamos, posso falar especificamente por mim, devidamente empenhados em fazer com que isso aconteça, ou pelo menos encaminhar para que isso aconteça. Deixe de ser um potencial e transforme numa realidade mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Euler. Parabéns aí pela sua apresentação. Eu só queria destacar também a importância desse tema, desses temas, né, e da participação ativa do governo e dos governos, né, estaduais também, enfim, no intuito de ser um indutor, né, dessas políticas voltadas para o hidrogênio. Então, a gente tem o PNH2, que você comentou, né, que é o Plano Nacional de Hidrogênio, que já tem aí uma versão bem interessante, né, e ele é uma discussão que está sendo permanente, né, tem 6 eixos temáticos sobre isso, sendo discutidos nacionalmente, então é muito legal. E, ao mesmo tempo, nós temos vários projetos de lei tramitando, né, no Senado, na Câmara, no Congresso, que também vão dar esse respaldo aí, né, legal para que a gente consiga atrair investimentos e empresas que venham investir, né, nesse tema. Então, parabéns mais uma vez aí e obrigado. Bom, agora, pessoal, nós vamos partir aqui para os nossos cases do painel, tá? Então, nós temos no primeiro momento aqui o case Prodeval, né, com o Carlos Mancino. Então, por favor, fique à vontade, Carlos. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado aos colegas pela apresentação. Bom, eu sou o Carlos, eu sou brasileiro.
Hoje eu moro na França e trabalho na sede da Prodeval. Antes dos cases, eu vou falar um pouquinho mais sobre o que a Prodeval faz, visto que é uma empresa bom de fora e tem muita gente que ainda não conhece. Bom, a Prodeval é uma empresa que é especialista na valorização do biogás, tá? Valorização de gases renováveis. Uma empresa que nasceu em 1990 e originalmente é uma empresa de engenharia, de base, e o objetivo dela era aconselhar tecnicamente a gestão de unidades de RSU. Depois a empresa foi comprada em 2009 pelo atual proprietário e em 2014 a gente lançou a primeira unidade de purificação do biogás para transformar em biometano. Hoje a empresa é líder mundial no número de instalações. A gente conta com 475 instalações em 16 países. Depois de 2018, a empresa é apoiada pelo Grupo Suez, que é um grupo francês também. O que mais? Deixa eu passar um pouquinho. Então, as nossas soluções, na verdade, são o Valopur, que é um produto que faz sozinho. Ele pega o biogás que sai do biodigestor, faz a secagem do biogás, depois a gente remove os poluentes desse biogás e depois a gente faz a purificação membranária, separando. Quando ele chega nessa fase, basicamente só tem o CH4 e o CO2. Então a gente separa o CH4 e o CO2 a gente faz a valorização desse elemento também. Depois, para a mobilidade, a gente tem um produto que faz o armazenamento e a distribuição do GNC. Existe a possibilidade de fazer a liquefação do biometano. A gente trabalhou bastante também com cogeneração de energia e a gente tem um produto que faz a liquefação do CO2. Essa gama de serviços, na verdade, que a gente fala da Prodeval, e acho que faz parte do sucesso da Prodeval, porque, na verdade, essa planta toda ela é muito automatizada. Em todas as fases do processo, a gente tem medidores, analisadores, que transmitem informações em tempo real para a central. Cortou? Estão ouvindo? Tá. Bom, eu não estou ouvindo, mas tudo bem. Que transmitem, então, informações em tempo real e permite que a gente controle à distância essas plantas. Então, por isso que essas 475 unidades hoje, desde 2014, a primeira está em funcionamento. Vou passar, então, para os cases. Esse primeiro projeto que eu trouxe para vocês é um projeto que se chama Metalomi, que a gente tem a unidade da purificação do biogás, e tem também o Senegreen, que é em relação à mobilidade. Tá? Esse projeto fica instalado no departamento 42 da França. Na verdade, é uma usina que funciona desde 2012. A Prodeval pegou essa usina em 2019 para modernizar. E é um grupo de 12 agricultores, na verdade, que unem todos os dejetos, decidiram fazer uma metanização coletiva. Então, a fonte dos dejetos são os biorresíduos do município e os efluentes de pecuária. Ela está em funcionamento desde março de 2018. Então, a gente recebe nessa planta 285 normais metros cúbicos por hora de biogás. Isso gera 150 normais metros cúbicos de biometano. E nesse projeto eles decidiram, na verdade, dividir essa produção do biometano para fazer a injeção direta na rede, para a empresa GRDF, que administra a distribuição de gás em uma parte da França. Então, 110 normais metros cúbicos são injetados direto na rede. Mais perto, tá. 110 normais metros cúbicos são injetados direto na rede e 40 normais metros cúbicos por hora são destinados ao posto de distribuição de GNC. Então, esses 40 normais metros cúbicos que sobram, eles geram 960 normais metros cúbicos por dia de GNC, o que é suficiente para abastecer 300 veículos leves ou 50 veículos pesados. Então, é uma distribuição que é 24 horas disponível, tem 2 bombas para distribuição e atende os bons agricultores que produzem esse biogás. Tá melhor? Então tá, então esse é o primeiro case. O segundo, tem um videozinho, não sei se a gente vai conseguir passar aqui, porque não estava funcionando bem. Não, tudo bem, não tem problema. Conseguiu.
Então, na verdade, dá para ver um pouquinho das instalações, ali são os biodigestores, e essa daí é a planta de purificação, né? Então, tem ali a primeira parte que faz a secagem do biogás, depois os carvões de filtro ativado, como vocês estavam falando, que faz a remoção dos poluentes, e o container, que faz a separação do CH4 e do CO2. Essa daí é a estação de distribuição de gás natural comprimido. Preciso voltar um pouquinho, tem um segundo case que não foi. Perdão. É esse aí, é o projeto Biomat, é o segundo case. Então, nesse caso, a gente tem uma unidade de purificação do biogás para transformar em biometano e tem a unidade que faz a liquefação do CO2. Os insumos são os mesmos, tá? Na verdade, a Prodeval, nessas 475 instalações, a grande maioria é de insumos vindos da agropecuária. Essa é a maior expertise que a gente tem. Existe também, acho que 37 instalações que utilizam estação de tratamento de esgoto. Nesse caso do Biomart, a gente usa o digestar como fertilizante. O biometano que é retirado é injetado na rede. E o CO2, então, os dados são 220 normais metros cúbicos por hora de biogás que a gente recebe. Então, isso faz 115, mais ou menos, normais metros cúbicos por hora de biometano. E o CO2 que sai dessa separação, a gente recupera 350 quilos por hora de CO2. E esse CO2 ele é vendido para cervejarias do local. Porque o CO2, na verdade, quando ele sai do processo de purificação, ele sai do nível industrial. Tem a foto aqui. Então, o CO2 chega por água, o off-gas, né, que sai da separação da purificação, chega na estação de tratamento. Então, a gente resfria com água glicolada, depois faz a secagem com um PSA, a remoção dos poluentes com o carvão ativado, depois a gente faz a compressão e o resfriamento. Nesse caso, quando a gente passa pelos 3 processos, a gente tem o CO2 em nível industrial. Se necessário, se é necessário entregar um CO2 com nível alimentar, o food grade ou beverage grade, a gente instala uma coluna de destilação que vai queimar um restinho de CH4 que tem, porque na verdade esse off-gas, a regulação europeia limita esse off-gas, que ele tem um limite de menor do que 0,7% de CH4 nessa saída. Então tem um restinho de CH4 ainda nesse nível. Quando ele está no nível industrial, ele tem uma pureza de 97%. E se o cliente precisar do CO2 em nível alimentar, a gente instala essa coluna de destilação para queimar esse restinho de CH4. Então a gente tem um CO2 com pureza alimentar que ficam armazenados ali naqueles tanques. E era isso os cases que eu tinha que apresentar. Muito bem. Carlos, parabéns. Muito obrigado pela apresentação. E eu brinco que a gente não... Eita, tá falhando. Tá saindo? Então tá bom. Nós não temos um hidrogênio limpo, um processo que para em pé para hidrogênio, se não tivermos um biogás pré-purificado, né, ou um biometano já em especificação adequada para o processo de reforma. Tá? Então isso é muito importante, porque a gente só consegue viabilizar hidrogênio se tiver essas condições pré-estabelecidas atendidas. Então, muito interessante esse case, né, esses cases que foram apresentados aqui. Obrigado, viu? Bom, gostaria aqui de passar a palavra então para o Frederico Botelho, né, que é da Renergisa, para que ele possa apresentar aí o case da Renergisa. Muito obrigado. Bem, eu sou o Frederico Botelho, líder de soluções bioenergéticas da Renergisa. Eu vou começar apresentando, primeiramente, aqui um pouco do grupo, da nossa empresa. O Grupo Energisa é uma empresa de 119 anos de atuação.
Começou ali em Cataguases, Leopoldina, na zona da Mata Mineira. É um grupo que é o maior grupo do setor elétrico com capital nacional na área de distribuição. Distribuição é, de fato, aqui o nosso principal negócio. A gente está presente em 25% do território nacional com a distribuição de energia elétrica. Hoje atendemos, através da distribuição, mais de 20 milhões de pessoas. E estamos presentes também em 800 municípios em todo o Brasil. Além da distribuição, a gente também tem uma cadeia completa de soluções em energia no geral, enfim, desde a transmissão de energia elétrica, a geração centralizada e distribuída. Mais recentemente, a gente entrou no segmento de gás, tanto na produção do biometano, como também na distribuição do gás, ali com a aquisição da S-Gás, a distribuidora de gás do Espírito Santo. Também dentro do grupo a gente tem a Reenergiza, que eu vou comentar aqui no próximo slide, e a Volts, que é a nossa fintech. Então, o que é a Reenergiza? A Reenergiza é a nossa empresa aqui do grupo, onde a gente concentra todas as soluções voltadas para os nossos clientes com uma abordagem de one-stop shop. Então, o cliente ele nos procura, né? A gente procura o cliente conseguindo oferecer um cardápio de soluções diversas para eles, desde o mercado livre de energia, através da nossa comercializadora, nossos projetos de geração distribuída fotovoltaica, projetos também de armazenamento de energia, projetos de biometano, que eu vou contar aqui o nosso case, além de diversas soluções personalizadas. A gente também no grupo, a gente no campo aqui do hidrogênio, a gente tem um P&D em desenvolvimento no grupo, onde a gente está indo ali para um desenvolvimento de uma escala piloto, tanto na rota da eletrólise, quanto na rota da reforma a vapor através do biometano, e também buscando empresas interessadas na aquisição desse hidrogênio, para a gente poder também viabilizar um projeto em larga escala. Eu vou falar aqui do nosso case, do projeto Agric, que é o nosso primeiro projeto de desenvolvimento no mercado de biometano. O que é a Agric? A Agric é uma empresa aqui localizada em Santa Catarina, em Campos Novos. Campos Novos está bem no centro do estado. Então, assim, se a gente traça ali uma régua ali do leste ao oeste, a gente está bem ali no meio, praticamente conseguindo ali atuar, conseguindo ter um campo de atuação em todo o estado. E a nossa central de tratamento de resíduos orgânicos. A lógica do projeto é qual? A gente, enfim, temos diversas indústrias alimentícias aqui no estado, né? O estado de Santa Catarina é um dos principais produtores de aves e suínos no Brasil. Então, essas indústrias, elas vão tentar aproveitar o máximo possível, mas no final do processo é produzido um lodo que elas precisam destinar, né? Um passivo para essas indústrias. Então, você tem algumas rotas de destinação desse lodo. Você pode, por exemplo, enviar para um aterro sanitário ou uma tendência que tem sido cada vez mais frequente de fato, no aproveitamento desse lodo nos biodigestores ou em processos de compostagem. Então, a Agric é uma empresa hoje que ela já atua com tratamento de cerca de 200 toneladas por dia desses resíduos, através da rota da compostagem, né? O nosso projeto, ele envolve um investimento para a gente poder ter essa etapa prévia dos biodigestores, onde o lodo ele vai entrar no bio, a gente vai produzir o biogás e esse biogás ele vai ser purificado para poder ser transformado em biometano, onde a gente vai comercializar, voltando, né, como esse benefício para a cadeia produtiva para as indústrias do estado. No caso de Campos Novos, que a gente está a 120 quilômetros do gasoduto mais próximo, que fica em Lages, da SCGás. Então, esse transporte do biometano ele vai ser inicialmente feito através de carretas, onde esse gás ele vai ser comprimido a 250 bar. E depois ali o resíduo, né, após sair do biodigestor, quando a gente chama ele de digestato, aí sim ele vai entrar na rota da compostagem para a gente poder produzir o fertilizante orgânico, que também vai ser comercializado, já é comercializado, né, porque já é uma rota em operação, para os produtores rurais, para o estado, então também fortalecendo toda a cadeia produtiva e promovendo essa economia circular através dos resíduos, com impacto positivo para todos. Eu vou só
primeiro passar esse slide aqui, que é o desenho aqui do nosso projeto. Então, os resíduos eles vão entrar aqui pela usina, eles vão passar por um processo ali na recepção, onde a gente tem a balança, e esse resíduo ele vai ser depositado aqui no início nos tanques de recepção desses resíduos e pré-tratamento. Desse tanque, esse resíduo ele vai ser bombeado, vai ser diluído e bombeado para os biodigestores. A gente tem até, enfim, aqui no zoom a central de purificação e tratamento desse biogás e transformação em biometano. E ali os compressores, onde a gente vai estar abastecendo essas carretas que vão levar o biometano para os nossos clientes. E ali, por fim, no processo, esse biometano vai ali para os galpões de compostagem que a gente consegue ver ao fundo aqui na imagem. E aí, para a gente fazer a produção do fertilizante orgânico. Para dar também uma ideia aqui para vocês aqui da linha do tempo do projeto, né, a aquisição da GRIC, marcando a entrada do Grupo Energisa e da Reenergisa na produção de biometano foi feita em agosto do ano passado. Então, desde então, a gente vem trabalhando no projeto, negociando com os fornecedores, né, estruturando o time, até que agora, no mês passado, a gente iniciou as obras do projeto, né? Essas obras, elas basicamente consistem na ampliação dos barracões de compostagem e também com a adição de tecnologia para a gente ter um processo mais eficiente e também com a construção dos biodigestores, o processo da purificação e upgrade do biogás e biometano. A gente vai começar a operar o projeto em julho de 2025, né, com biometano, né? Enfim, hoje a gente já tem a rota da compostagem, mas o biometano ele vai começar a ser comercializado a partir de julho de 2025, quando a gente vai iniciar a nossa produção. Para dar uma ideia aqui dos números, né, hoje a GRIC ela já trata, como eu coloquei, 200 toneladas por dia de resíduo. A gente vai ampliar essa capacidade da planta, né, tanto, enfim, através dos bios como através da compostagem, e a gente vai possibilitar que a gente consiga tratar aproximadamente 350 toneladas por dia de resíduos, produzindo um volume também aproximado aqui de 3.500 toneladas por mês de adubo orgânico. Isso também vai permitir que a gente produza 25 mil metros cúbicos por dia de biometano, sendo a primeira planta de biometano em larga escala aqui no estado de Santa Catarina. E comentando um pouco aqui sobre o biometano, a gente tem conversado com muitas empresas, a gente tem mapeado o mercado para definir para onde esse biometano ele vai ser comercializado, né? Então, também, quem tiver interesse pode me procurar, enfim, indústrias. Eu entendo que a gente vai acabar tendo um mix de clientes, desde clientes que vão utilizar esse biometano para conversão de frota, através aí, principalmente frota pesada, substituindo diesel por um gás renovável, né, trazendo uma redução de custo para essas empresas, como também para indústrias que queiram descarbonizar a sua produção, substituindo combustíveis fósseis como GLP e óleos combustíveis. Então, esse processo, enfim, essa definição comercial em relação à destinação do biometano, ela está em aberto e a gente espera ali concluir esse processo aí ao longo dos próximos meses com a definição dos nossos clientes. É um projeto que ele vai trazer um investimento aqui relevante de 80 milhões em 2 anos em Santa Catarina, né, ao longo desse ano e do ano que vem, geração de empregos diretos e indiretos, movimentação de toda a economia local e colocar de fato Santa Catarina como um dos estados pioneiros aqui e líderes na transição energética, né? Acho que sobre a questão logística também é importante colocar que essa produção local de biometano, principalmente aqui no centro-oeste do estado, ele viabiliza toda a conversão dessas frotas, né, que hoje você acaba ficando impossibilitado pela ausência de pontos de abastecimento a gás no centro-oeste. Então, o nosso projeto, né, e outros projetos também que a gente tem em Santa Catarina, até ontem a CETRIC apresentou o projeto deles, da Rota Azul, também muito interessante. A junção desses projetos vai conseguir viabilizar a distribuição do gás, enfim, a conversão da frota e, de fato, a gente tem uma rota ali, um corredor com diversos pontos de abastecimento a gás, para a gente poder reduzir cada vez mais o diesel, trazer uma economia, trazer uma vantagem não só ambiental, mas como também financeira para as indústrias, e com isso trazer um ganho ali para todo o estado como um todo. Aqui acho que só para consolidar também aqui, dar uma visão
resumida aqui do nosso projeto, da nossa unidade, da GRIC, né? Então a gente tem basicamente aqui 3 pilares. No pilar aqui de tratamento de resíduos, né? A gente cada vez mais, através dos investimentos, vai conseguir prestar um serviço de altíssima eficiência, com alta performance, trazendo principalmente segurança ambiental para os nossos clientes, que essa palavra aqui é muito importante. Os clientes que produzem esses resíduos, eles não querem, enfim, correr riscos em destinar esse resíduo para unidades que vão, enfim, acabar não operando de uma forma adequada, né? Então a gente consegue garantir uma segurança ambiental, uma responsabilidade ambiental para essas indústrias, um serviço cada vez mais competitivo também em relação a custos, e também viabilizar a política de aterro zero, que já é buscada por muitos dos nossos clientes, né? Muitas das principais indústrias alimentícias daqui do estado de Santa Catarina. No biometano, então, o deslocamento de combustíveis fósseis, a viabilização da conversão de frotas para a GNV, a descarbonização de toda a cadeia produtiva e, principalmente, um projeto, né, que, pela alta performance, pela alta tecnologia, a gente consegue garantir uma segurança de suprimento para os clientes, que sempre é um ponto aqui de preocupação de todos ao fazer uma conversão, por exemplo, de um GLP ou de um diesel para o gás, e aqui, no caso, um gás renovável. E o fertilizante orgânico também é um produto que, hoje, assim, pelo potencial agrícola do estado de Santa Catarina, ele tem sido cada vez mais procurado pelos produtores, que entendem que ele traz um resultado muito, muito positivo na produção deles, né? Então, esse aumento de interesse ali nos últimos anos tem crescido exponencialmente. É um produto que não só ele traz nutrientes, NPK para os produtores, enfim, para as culturas, como também ele traz vida para o solo, né? Ele é um produto que ele trata do solo para poder viabilizar não só aquela safra, mas como melhorar ali toda a produção nas safras seguintes dos nossos clientes. E trazendo, claro, sustentabilidade para toda a cadeia de produção agrícola. Acho que por último aqui, meu tempo até encerrou, mas eu só queria passar a mensagem final também, que a gente está, como aqui na Reenergiza, a GRIC é o nosso primeiro case, é o nosso primeiro projeto, e a gente estamos expandindo, né? Hoje o biometano é uma das principais avenidas de novos negócios do Grupo Energisa, em direção à diversificação dos negócios. Então a gente tem, enfim, alguns outros projetos que a gente está avaliando, estamos atrás, enfim, estamos buscando outras oportunidades para justamente a gente, principalmente ali focado aqui na região sul e sudeste do Brasil, que é a nossa área de atuação aqui principal aqui no biometano. Então, enfim, todos os estados do sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, onde a gente também é o distribuidor de gás, através da S-Gás. E essa busca vai continuar para a gente poder cada vez mais expandir, trazer mais plantas, conseguir viabilizar o biometano em larga escala no Brasil. E quem tiver também atrás de parcerias nesse segmento, quiser conversar comigo, quiser conversar com a turma, também convido ali para passar aqui no nosso stand e me procurar o time, que vai ser um prazer aí a gente discutir a oportunidade de negócio com todos vocês. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Aqui meus contatos. Obrigado, Frederico. Parabéns pela apresentação. Eu queria aproveitar rapidamente, né, só para dizer o seguinte, eu também estou vestindo aqui o chapéu da Associação Brasileira do Hidrogênio, né, uma associação que foi criada em 2017, e segundo um levantamento aí feito pela BH2, se nós aproveitássemos hoje a nossa biomassa residual, foi falado muito de resíduo, né, desse aproveitamento, e essa biomassa, claro, de uma forma hipotética, pudesse ser aproveitada para a produção de hidrogênio, nós teríamos aí em torno de uma produção que seria equivalente a 20% da demanda mundial de hidrogênio só com a biomassa hoje residual que nós não aproveitamos no Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, né, da importância disso, do volume disso e da importância de tecnologias, novamente, que viabilizem o biogás, viabilizem o biometano, como nós precisamos, né, para o hidrogênio. A questão da logística também é um ponto fundamental, uma logística estabelecida para o biometano, para o biogás, também pode auxiliar a logística do hidrogênio futuramente. Bom,
Eu estou vendo aqui que nós temos um tempinho. Olha, eu estava preocupado com o almoço, viu? Acho que eu vou controlar o almoço aqui do pessoal hoje, viu? Mas temos um tempo aqui para algumas perguntas, né? E eu vou primeiro aqui fazer algumas provocações para os palestrantes que aqui estão, né? E na sequência tem algumas perguntas aqui também da plateia. Acho que eu vou começar aqui com o Euler. Né? Nós vemos assim, hoje se fala muito dessa questão do incentivo fiscal, né, para que a gente possa atrair investimentos, empresas, né, para nesse ramo do hidrogênio. E há muita controvérsia sobre isso também, né? Até que ponto isso é positivo, né, do ponto de vista de startar e de induzir todo esse mercado, mas por outro lado a gente tem um consumidor, né, quem vai muitas vezes ser onerado. Então isso é um balanço, né, que a gente sabe que é uma linha tênue aí, né, mas eu estou falando aqui o Euler, mas na verdade qualquer um fique à vontade, inclusive na visão da empresa, né, de vocês, como que isso funciona. Mas vamos pensar então na viabilização do hidrogênio, né, que ações que nós podemos ter hoje do ponto de vista governamentais ou que já estão acontecendo, né, para a plateia poder ter conhecimento disso, né? Algumas foram citadas aqui, mas principalmente dessa questão de incentivos, né? Não sei se teria como fazer uma explanação sobre isso. Obrigado. Antes de mais nada, eu acho muito, muito pertinente essa questão, porque realmente, para a gente ter uma mudança estrutural, uma mudança de paradigma, ainda mais de energia, né, que é uma coisa tão sedimentada há tanto tempo, não dá para fazer sem o direcionamento decisivo do governo. Não só federal, estadual, mas tem que ter esse direcionamento, e é assim em qualquer país do mundo, independente de... muitas vezes é dado como exemplo, porque nos Estados Unidos o governo não interfere tanto na economia. Para isso interfere. E tem que interferir, né? Quando a gente quer uma mudança, é necessário isso. Mas como você muito bem salientou, isso é muito tênue. Hoje, por exemplo, com a questão de subsídios para energia elétrica, a gente tem vários problemas, né? O mercado de energia elétrica está muito desbalanceado, está trazendo problemas. Mas, com certeza, para a gente conseguir ter a inserção do biometano e do hidrogênio, principalmente na matriz energética nacional de uma forma efetiva, a gente precisa disso. E isso é uma discussão bem grande, bem longa, e que com interesses muito contraditórios. Imagina, qualquer assunto desse, né, já são grupos diferentes brigando, cada um lutando dentro da arena política, o que é completamente justo para que seus interesses sejam atendidos. Nós temos, né, você salientou bem também, os vários projetos de lei agora sendo votados, que podem, e todos eles que tratam do hidrogênio, eles mostram tanto o incentivo ou pela demanda ou pela oferta para valorizar e incentivar a cadeia do hidrogênio. Isso é uma coisa que o governo não vai decidir sozinho de maneira alguma, né? Vai ser uma grande discussão que já está acontecendo, não está sendo, né? Já está acontecendo, tanto para aprovação desses projetos e a questão toda fiscal que vem depois. Então, assim, eu não posso te dar uma resposta objetiva, eu não tenho essa resposta objetiva para te dar, mas só dizer que eu concordo com tudo isso que você disse, né, da necessidade e das dificuldades, e que isso está acontecendo, né, essa busca por uma questão de como financiar a transição energética para o hidrogênio, usando hidrogênio, usando o biometano, e que tem que ser de uma maneira mais racional, talvez, do que foi para a energia solar e energia eólica, que acabou trazendo umas distorções no mercado. É isso, obrigado. Obrigado, Euler. Não é uma questão fácil, né? Mas muito bem. Acho que concordo contigo aí com todas as suas colocações.
E, bom, temos aqui, eu vou mesclando um pouquinho, né? Não sei se quem quiser falar também fica à vontade aqui, né? Mas é uma pergunta da plateia para a Alessandra. Alessandra, como escolher a tecnologia mais adequada para a produção de hidrogênio? Obrigada pela pergunta. Isso depende, né? Assim como processo de purificação, a gente escolhe a tecnologia em função do que a gente quer obter no final. Então, eu quero produzir SAF, eu quero produzir metanol. Então, a gente olha, às vezes, de trás para frente, para ver onde a gente quer chegar. E também no que a gente tem disponível. Qual que é a qualidade do meu biogás? Preciso levar a pureza de biometano? Então, a gente olha todo o projeto em si para escolher a tecnologia mais adequada. Seja ela até mesmo eletrólise, né, dependendo do caso, da disponibilidade de recurso, né, e também dos tipos de reforma disponíveis. Outro ponto importante também é a tecnologia disponível, né? Então, a gente precisa olhar para o mercado e ver o que a gente tem disponível hoje, né, para poder fornecer essa tecnologia para o projeto. E é isso. Obrigado, Alessandra. Temos também aqui uma pergunta para a Maíra. Maíra, a Flaviane, ela questiona a seguinte situação aqui. O que é mais sustentável, produzir hidrogênio por fermentação, direto do resíduo, ou a partir da reforma do biogás? Bom, o que é mais sustentável? Isso. Olha, depende do que a gente quer fazer com esse hidrogênio, depende de como que a gente está tratando esse resíduo. Vamos pensar, se for usar fermentação, uma fermentação para produzir hidrogênio, tem que analisar o que você vai fazer depois com aquilo com aquele material que sobrou, né? Porque você não está trabalhando só com a fase gasosa, está trabalhando ali com fase líquida, com fase sólida, enfim. Tem que ver o que você vai fazer com isso. Então, depende muito desses subprodutos, né? E depende também da energia que a gente vai utilizar para fazer a reforma. A reforma precisa de temperatura, né? Eu vou fazer como esse aquecimento? Eu vou usar energia solar? Eu vou usar a própria energia do metano? Como que eu vou fazer? Entende? Então, acho que são esses fatores que a gente precisa levar em conta. Em questão de sustentabilidade, eu não sei qual que vai ser mais sustentável, porque, como eu falei, depende desses fatores. Depende de como que você vai colocar esses processos para funcionar. Ok, Maíra. Obrigado pela resposta. Quer complementar? Fique à vontade. Não. Atrasou aqui o teu áudio. Ah, tá ok então. Obrigado. Tô igual aqueles apresentadores de televisão, não vai recebendo papelzinho aqui e a gente vai se perdendo aqui no meio. Mas obrigado, Maíra. Vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui para o Deval. Então, Carlos, tô sem óculos hoje, gente, então vocês me perdoem aqui, mas não, acho que eu consigo aqui, né? Como está a evolução da produção de CO2 em usinas de biogás a partir de dejetos suínos? E se já temos casos de utilização desse CO2 em sensibilização de animais no abate? Já existe alguma regulação? Então é o Fábio que está fazendo essa pergunta. Obrigado, Fábio. Obrigado pela pergunta. Eu não acredito que exista uma regulação definida para isso. Existem alguns selos de qualidade que a gente pode obter com essa produção do CO2, tanto a nível industrial quanto alimentar. Eu posso passar depois para você quais são os selos, mas são selos que são válidos na Europa, como EIGA e GTA, que a gente obtém com a produção de CO2 provindo de dejetos suínos, mesmo suínos, ou de pecuária. A evolução é boa, a gente tem ganhado alguns selos de qualidade, por exemplo, para a utilização em algumas marcas que são muito seletivas em relação à utilização do CO2, mas eu sei que na França a Perrier é uma empresa que utiliza CO2 proveniente de resíduos urbanos. Não saberia exatamente te responder em relação à regulação. A gente fala bastante dos selos de qualidade.
Mas evolui bastante, sim, essa questão do uso do CO2. Eu entendo a pergunta porque existe um pouco de preconceito em relação ao CO2 que vem de origem animal, mas os selos de qualidade têm nos provado ao contrário. Mas é realmente uma luta para que a gente consiga provar que esse CO2 tem uma origem, tem uma qualidade adequada. Recentemente, uma empresa, a Air Liquide, valorizou o nosso CO2 para utilização própria. Então, é de novo mais um selo de qualidade. Em relação à regulamentação, não sei te dizer, não acredito que existam avanços muito significativos nesse período, nesse tempo, e mais a questão de selos de qualidade desse produto. Obrigado. Gente, tem uma pergunta para mim aqui. Então eu vou tentar responder, mas eu vou pedir ali uma participação também da Maíra. Em qual situação se encontram os estudos sobre reforma seco do biogás? Em relação à temperatura, pressão, catalisador, escala, volume, né? É a Bruna quem faz essa pergunta, da empresa Solar Bios, engenheira química. Vou começar aqui, Maíra, e aí passo aí a bola para você, tá? Mas basicamente o que nós temos visto, né? Como foi falado antes, nós temos várias rotas tecnológicas de produção de hidrogênio e praticamente todas essas rotas utilizam água no processo, né? Então a ideia da reforma a seco é aproveitar exatamente o metano e o CO2 do biogás para permitir que nós possamos fazer essa reforma produzindo gás de síntese, então hidrogênio e CO, como a Maíra já falou, de uma forma sustentável usando zero de água nessa etapa, né? Quer dizer, nós estamos falando de uma etapa que é essencial, que é a conversão do biogás em gás de síntese. Pelo menos nos trabalhos que a UFPR tem feito, né, nós temos evoluído muito na questão do desenvolvimento de um catalisador que resista à formação de coque, como foi falado também pela Maíra, né? Sempre esse é o nosso maior desafio, porque nós temos duas moléculas com carbono, é o metano e o CO2. Diferente de uma reforma do biometano, onde eu tenho praticamente só o metano, né? Como fonte de carbono e um pouquinho de CO2. Então, nesse caso, o desafio é maior, porque esse catalisador tem que suportar a temperaturas da ordem de 800 graus Celsius, muitas vezes, de 700 a 800, 850. A pressão, a grande vantagem dessa rota é que a pressão, quanto mais baixa, quanto mais próxima à pressão atmosférica, mais favorável, né, ao processo. E, portanto, o nosso maior desafio é o quê? Aumentar essa escala de produção, desenvolver esses catalisadores, né, fazendo o scale-up deles, inclusive, da síntese deles, né, e são catalisadores que hoje nós não temos disponíveis comercialmente. Tá? Então, aí entra um ponto interessante que eu vou passar aqui para a Maíra, né, que é o seguinte, eu já vou emendar essa pergunta fazendo uma para a Maíra. Né? Assim, nesse ponto de vista, né, da estabilidade do catalisador, né, o que vocês têm conseguido aí de resultados, né, sobre o tempo de uso desse catalisador, a regeneração, esse tipo de coisa, que para um processo como esse é fundamental. A gente está falando de 800 graus e vejam, gente, não é uma dificuldade isso, porque na reforma do gás natural, lembra? Também nós estamos falando de condições parecidas. Então, mas assim, do ponto de vista agora de duas moléculas com carbono, formação de coque, isso pode ser um problema. Então eu gostaria que você comentasse um pouquinho, Maíra, sobre isso. Como é que tem sido aí a tua experiência? Então, só puxando esse gancho que você falou do gás natural, a gente tem que lembrar que assim, o gás natural está sendo utilizado para fazer a reforma a vapor para produzir hidrogênio há algumas décadas já. Então, é uma tecnologia muito madura, os reformadores são enormes. E aí, quando a gente chega numa ideia de trocar, ao invés de usar água, usar o CO2, esbarra em todos esses desafios tecnológicos que não precisaram ser ultrapassados antes, né? Então, justamente por isso que a gente tem essa dificuldade agora, porque a gente tem que ir do início. Os catalisadores que a indústria de petróleo usa, normalmente são produzidos por alguma empresa que produz especificamente para eles, ou então os catalisadores são importados. Nós, na universidade, a gente já conseguiu fazer vários tipos de catalisador, na verdade. A questão da estabilidade, esse último que eu estou
que eu estou testando, né, na verdade, ele tem uma longa estabilidade. A gente já viu assim que deixou 48 horas direto ali com um fluxo de metano e CO2 de 50% de cada um, e não teve nada de formação de carbono. Porque dependendo da temperatura, a gente consegue, e dos promotores que a gente coloca no catalisador, a gente consegue fazer aquele CO2 ali reagir, mas também ele evitar a deposição do coque. Ele pode reagir com o próprio carbono que está sendo depositado e evoluir. Então, na verdade, evoluir seria volatilizar, né? Então, na verdade, a gente está testando nessa etapa. Tem esse tipo de catalisador que nós estamos conseguindo fazer aqui, ele teria um scale-up não tão complicado por a gente conseguir imprimir ele em 3D. Então, nós poderíamos imprimir ele em partes, digamos, em bloquinhos para preencher, por exemplo, um leito, né? Ou então ele até poderia depois ser impresso por usando uma impressora maior, considerando o formato desse reator, né? Então, é isso que a gente está conseguindo fazer. É claro que nós fazemos isso em escala de bancada, mas eu acredito que em breve a gente vai começar a ver isso em escalas maiores, assim, né, como esse projeto da UTFPR, né, professor Elton, vocês já estão fazendo, acho que numa escala um pouco maior, então isso vai ajudando a desenvolver. Normalmente, se o catalisador acumula muito coque, o processo mais eficiente é usar o próprio CO2 sozinho, depois, para remover esse carbono, tá? Isso é algo que a gente já estudou antes, nós temos já teses feitas sobre isso, mostrando quais temperaturas que são melhores para isso, qual que é a vazão de CO2 que precisa em relação à quantidade de carbono depositada, enfim, tá? Mas o objetivo que a gente tem é tentar chegar num catalisador que a gente precise usar um mínimo de tempo de regeneração. Então, até então, a gente está conseguindo. Vamos fazer agora reações mais longas para ver até onde ele vai, até onde ele resiste a essa reação. Perfeito, perfeito, Maíra. Obrigado pela resposta, né? E é bem isso, né? Nós temos hoje já estamos produzindo catalisadores já de quilos, né? E daqui a pouco a gente consegue já aumentar para algumas toneladas, né? Mas aí essa transferência da tecnologia, esse aumento da maturidade tecnológica que é fundamental aqui, né? Eu queria só também, trazendo aqui um pouquinho, né, para vocês, fazer uma reflexão aqui, daí vocês fiquem à vontade para comentar, né? Um dos maiores custos do hidrogênio hoje está associado ao transporte, né? Principalmente esse hidrogênio que a gente conhece, que chega para a gente lá no laboratório, que chega numa planta para uma ativação, enfim, esse hidrogênio que muitas vezes viaja centenas e até milhares de quilômetros, né? Porque ele majoritariamente é produzido lá nas refinarias, né? A partir do gás natural. E aí, assim, quando a gente começa a olhar para a rota da biomassa, nós começamos a entender que existe essa possibilidade de descentralização da produção do hidrogênio. E essa pode ser uma grande vantagem do ponto de vista de custo mesmo, né? Porque, por um lado, nós não vamos ter essas distâncias para percorrer, né? O hidrogênio é dificilmente comprimido, a gente gasta muita energia para isso. E, por outro lado, a gente também sabe que para a gente ter uma planta viável, né, economicamente, enfim, ela precisa ter um tamanho razoável. Então, é um balanço de situações ali. Mas dentro do que vocês apresentaram aqui, dessas estruturas modulares, quer dizer, isso pode ser uma alternativa para a gente também induzir a produção, né, e o desenvolvimento de tecnologias também modulares para hidrogênio. Qual que é a visão estratégica aí de vocês? Não, com certeza. Com certeza. O biometano, uma das principais vantagens e que ele vai trazer, enfim, em termos de benefícios para o país, é justamente essa descentralização e a interiorização do acesso ao gás natural. Então, se uma das rotas, né, mais consolidadas de hidrogênio é justamente a rota da reforma a vapor, que a gente pode utilizar o gás natural ou o biometano,
Então a gente começa a também poder produzir o hidrogênio de maneira descentralizada próximo enfim, ao cliente, enfim, aonde ele vai ser consumido. Então, estou 100% de acordo com a sua visão, acho que o caminho é esse. E o biometano, até pela questão da própria matéria-prima, a maior parte das plantas que vão ser viabilizadas, elas não vão ter um porte gigante como a gente, por exemplo, tem numa produção de gás natural. São estruturas mais modulares, enfim, o nosso projeto, por exemplo, tem 25 mil metros cúbicos, que já é, para a escala do biometano, um porte grande. A gente tem projetos de aterros sanitários com, normalmente, ali um porte um pouco maior, quando a gente fala dos grandes, que pode chegar a algo em torno de 100 e poucos mil metros cúbicos dia de biometano. Mas, certamente, o setor de biometano se desenvolvendo, ele também dá um empurrão para o setor de hidrogênio se desenvolver junto ali, vindo de carona. Perfeito, Frederico. Obrigado. Fiquem à vontade, tá, pessoal, se quiserem complementar em algum momento. Vou avançar aqui para mais uma pergunta que está direcionada para mim, mas eu vou, acho que abrir aqui para todo mundo, né, para nós podermos responder aqui coletivamente. Existe no Brasil alguma ideia ou projeto para a distribuição de hidrogênio canalizado? José Freire que faz essa pergunta. Não, existe a ideia, né? Não existe nenhum projeto, porque, pelo menos que eu tenha conhecimento, mas a ideia é que sim, que o hidrogênio possa ser conduzido por gasodutos, né? Transportado por gasoduto. E existe a ideia de adicionar o hidrogênio ao gás natural ou ao biometano, para você ter o etano, né, o bioetano, e que você poderia adicionar certas características positivas, né, ao metano. E isso já acontece na Europa, por exemplo. Então, no mesmo duto onde passa o gás natural, passa essa mistura, gás natural com hidrogênio. Aqui no Brasil estão sendo desenvolvidos vários projetos de pesquisa para ver se os gasodutos nacionais estão preparados para isso, você precisaria fazer grandes adaptações. Esse vai ser um caminho inevitável, a utilização desses gasodutos para hidrogênio também. Mas não existe nenhum projeto, pelo menos que eu conheça, definido agora para fazer isso. Mas tem muito estudo sendo feito. O Instituto Senai de Inovação lá do Rio Grande do Norte, por exemplo, está com um projeto de pesquisa financiado pela Petrobras, se não me engano, para estudar isso. Eles têm um gasoduto lá que está sendo utilizado para essa pesquisa, e vários outros também em outras regiões do país, né? Porque, inclusive, até um dos projetos de lei de hidrogênio que está no Congresso já pressupunha a adição de hidrogênio ao gás natural nos gasodutos. Então, por isso, isso vai sair, mas não sei exatamente quando. Exatamente, concordo contigo. E esse caso, né, pessoal, é que assim, a gente não pode simplesmente pensar que o hidrogênio, por ele ser um gás, né, nas nossas condições aqui ambientes, ele se comporta exatamente como o metano, como o gás natural, né? Em alguns casos, né, inclusive nós temos uma disciplina de tecnologia do hidrogênio lá na universidade, onde a gente desmistifica o hidrogênio, né? Porque tem muito mito envolvendo hidrogênio. E em alguns casos o hidrogênio pode ser mais seguro do que se a gente considerar outros gases combustíveis, né? Mas a gente sabe que tem uma particularidade dele com relação à compressão e com relação a essa questão das estruturas que estão em contato com ele, estruturas metálicas, né? Então esse cuidado mesmo de fazer esses estudos, né, preliminares ali para verificar como nós estamos hoje com as nossas instalações de gasodutos, né, a gás natural, e aí a gente pode expandir depois aqui para o biometano também, né, por que não? O biogás, mas com certeza é uma estratégia interessante do ponto de vista de transporte de hidrogênio, né? Existem inclusive, pessoal, gasodutos a hidrogênio dutos, que são especificamente construídos, né? Na Europa a gente tem alguns casos que transporta de um país para outro, inclusive, né, com várias, até centenas de quilômetros,
de distância e de uma forma segura, de uma forma, mas aí todo o projeto ele é construído para isso, para hidrogênio puro, né? Então é algo específico. Bom, eu vou fazer mais uma pergunta aqui. Tá? Nós temos 6 minutos, eu acho que a gente consegue encaixar aqui. Olha só, a Maíra, inclusive, apresentou um gráfico ali que eu gostei muito da Agência Internacional de Energia. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas é um gráfico que ele mostra ali emissões negativas, tá? Para o caso da produção de hidrogênio a partir da biomassa. Veja, por outras rotas, e todas aquelas que ela apresentou ali, nós temos emissões positivas, né? E nessa rota a gente observa essa emissão negativa, desde que haja a captura do CO2 produzido, porque a gente está falando de biomassa. Biomassa tem carbono, esse carbono vai parar em algum lugar, né? Então a gente produz hidrogênio e se a gente tiver essa captura do CO2, essas emissões são consideradas negativas. Não havendo, a gente está falando algo próximo a zero. Então assim, e aí tem toda essa questão do mercado de carbono. E aí, considerando essa captura, considerando a monetização desse carbono, né? Hoje, vocês acham que no Brasil e no mundo, né? Eu sei que esse tema ele é global. Nós estamos preparados para encarar isso? E ajudar a tornar a conta do hidrogênio positiva? Existe um dos projetos do novo PAC, que eu não apresentei aqui, é exatamente a captura de carbono numa usina de etanol 2G. Então já existe por enquanto eu estudo, ainda não começaram a construção, mas é de etanol 2G de milho. Então eu acho que a gente está preparado para começar a ir nessa direção, né? Os projetos já estão aparecendo. Não vi nenhum ainda de biometano, mas já está no etanol 2G, né? Então daqui a pouco chega, né? Que é cada vez mais interligado. E eu acho que isso mostra mais uma vez a grande universo imenso que a gente tem aí, né? Tanto de substratos quanto de aplicações, né? Como foi dito aqui. E aí as tecnologias se multiplicam. Essa é a nossa grande vantagem e, ao mesmo tempo, a nossa grande desvantagem, a nossa grande dificuldade. Mas que, se a gente souber usar, isso vai trazer resultados muito positivos. Então, eu acredito que, sim, dá para a gente começar já a colocar no radar, no horizonte, essa captura de carbono para a gente chegar no negativo. O mercado de carbono ele é um próximo passo inevitável que ele precisa acontecer até para ele poder viabilizar uma série de projetos de transição energética que no final dependem dessa valorização do atributo ambiental, né, dessas, enfim, de uma emissão negativa ou até neutra, mas se comparado ali aos combustíveis fósseis, ali é um delta ali muito importante que esses projetos trazem. A gente comentou ali rapidamente, vocês falaram sobre incentivos, né, sobre subsídios, que no final é um tema sempre polêmico, porque quem paga a conta não quer pagar, mas também o projeto, às vezes, assim, até para você iniciar um novo setor, ele precisa de um certo empurrão, ele precisa de um subsídio para ele poder tirar de pé, ganhar uma certa escala e aí sim conseguir andar com as próprias pernas. Claro que isso tem que ser feito sempre, como o Euler comentou, de maneira muito bem pensada, estudada, porque senão você pode trazer ali um certo desequilíbrio, incentivos ali além do necessário, que acabam penalizando no final o consumidor. Mas a gente acaba vendo, assim, por exemplo, falando de projetos de biometano, né? Foi aprovado na Câmara o PL do combustível do futuro, que ele criou ali uma figura do certificado de origem para biometano, que os produtores e importadores de gás natural vão ter que ou comprar fisicamente o biometano ou esse certificado equivalente a inicialmente a 1% da produção deles. Então, é uma maneira de você ter esse prêmio, né, que quem produz o gás natural como combustível fóssil está ajudando a pagar a conta ali do biometano, que vai trazer ali enfim, e esse 1% a tendência é crescer cada vez mais. Você tem também o RenovaBio
com os CBIOS, enfim, trazendo também um incentivo para a descarbonização desse mercado de combustíveis. Mas, no final, se a gente tiver um mercado de carbono bem regulamentado, bem estruturado, você não precisa dessas iniciativas distribuídas que cada setor vai fazer a sua. Você tem um mercado, uma precificação única, e aí não importa se é um projeto de energia, é um projeto de reflorestamento, você vai contabilizar pelo o benefício em termos de descarbonização que ele vai trazer e vai valorizar isso de uma maneira muito próxima ali, sem precisar ter essa diferenciação de setor para setor. No final, o que a gente quer é reduzir carbono. E esse carbono ele tem que ser reduzido no setor de energia, no setor de transporte, na agropecuária. Então, é um caminho necessário a regulamentação do mercado de carbono e ele vai ser muito importante ali para a gente poder aumentar cada vez mais aqui a viabilização desses projetos de transição energética. Perfeito, muito bom, gente. Tem 1 minuto e 40, então eu já vou partir aqui para o encerramento, tá? Temos aqui ainda 2 perguntas, mas nós não vamos ter tempo para as mesmas, tá? Eu só queria, para finalizar aqui então, além de agradecer a atenção de todos, né, que firmemente aguentaram aqui a fome, né? Nós estamos aqui, já passaram de 12h40 mais ou menos, né? Então vamos almoçar, né? Mas agradecer a participação de todos os palestrantes aqui. Foi, acho que um painel assim de alto nível, tá? Então a gente fica muito agradecido. E eu só queria deixar uma mensagem para vocês. A importância que nós temos, tá, do desenvolvimento de tecnologias, de implantação de plantas piloto e do avanço no grau de maturidade tecnológica dessas rotas que envolvem a biomassa. Isso é fundamental, é uma coisa que está no DNA brasileiro, isso é nosso e a gente tem que investir nisso e acreditar nisso. Tá bom? Então, muito obrigado a todos aí. E um grande abraço e passa a palavra aqui para o cerimonial.